inteira, sem nenhum dia de folga. E Jesus é bom, e eu preciso de microfone. A gente tem microfone. Olha para o teu irmão, em nome de Jesus, e fala para ele assim, ó: Jesus está no controle da tua história. Jesus está no controle da tua casa. Jesus está no controle da vida dos teus filhos. Fala: Deus está no controle da nossa história. Deus está no controle da nossa história. Deus está e Ele permanece, Ele continuará tendo o controle de todas as coisas. Deus está no controle da nossa vida. Sabe o que eu acho interessante? Porque se a gente for falar de oração, quando nós vamos olhar um líder da igreja chamado Tiago, e Deus permite Tiago morrer, dá a entender que a igreja não estava orando. Sim ou não? Mas a igreja estava orando. Só que com a situação de Pedro, a igreja não vai orar apenas, ela vai agora orar incessantemente. Eu posso liberar uma palavra para a tua vida? Deus vai dar potência à nossa oração. Orai sem cessar. Deus vai dar potência à minha e à tua vida de oração. Porque se eu e você olhar assim, ó, rapidamente, vai falar: mas Deus não livrou Tiago. Dá até entender, mas Deus amava mais a Pedro do que Tiago. Não, entenda uma coisa: Herodes não tinha o poder de tirar a vida. Na agenda de Herodes estava a morte de Tiago, mas na agenda de Deus tinha um propósito de receber Tiago, para que através da vida dele a história ficasse escrita. E através da vida de Pedro, ele precisava ainda fazer muita coisa. E Jesus também precisava cumprir a sua palavra. Qual é a palavra, pastora, que Jesus precisava cumprir? Qual é a palavra? Jesus vai falar para Pedro. Fala: Pedro, você vai ensinar teus irmãos. Pedro, você vai ser uma bênção. E você não vai morrer agora. Ou seja, Pedro ainda ia viver. Havia uma promessa sobre a vida de Pedro. Eu quero liberar uma palavra sobre a igreja. Ninguém pode matar quem Deus decidiu guardar. Ninguém pode matar quem Deus decidiu viver. Herodes achou que podia matar. Herodes achou que poderia tirar a vida de Pedro. Herodes achou que o domínio da vida estava nas mãos dele. Mas eu acho lindo, porque Deus, assistindo do seu trono, e como Ele é o dono da vida, permitiu, porque foi vontade permissiva de Deus, que Tiago morresse ao fio da espada. Mas também foi a vontade de Deus para que Pedro fosse preso, para mostrar a sua grandeza, para mostrar quem Ele é, para mostrar que quando Ele decide fazer, não tem rei, não tem poder, não tem governo, não tem esfera, nem estrutura, nem cadeia na terra. Deus decidiu fazer na minha e na tua vida. Deus decidiu fazer. Pega na mão desse crente e fala assim: Ele decidiu fazer. Fala: Ele decidiu fazer. E Ele vai prender Pedro numa festa muito específica. E eu acho tão lindo que Deus vai entrar em ação de uma forma miraculosa, de uma forma tão linda, para mostrar para a igreja o poder da oração, para mostrar a Pedro o poder de uma palavra liberada, e para mostrar para Herodes quem é que manda. Eu vou falar de novo. Deus vai se manifestar dentro daquele cenário para mostrar para Herodes quem é Senhor, para mostrar para a igreja o poder da oração, e para mostrar para Pedro o poder de uma palavra. Talvez você não entendeu isso aqui, mas o Senhor está dizendo: eu vou me manifestar na tua história, porque eu vou mostrar para Satanás, seus demônios, principado, potestade, todo tipo de perseguição que eu sou, e agindo eu, quem impedirá? Eu vou mostrar para minha noiva que ora, que a oração reverte e muda, que a oração transforma e liberta. Mas eu vou mostrar para você o poder da minha palavra. Poder da minha palavra. Você crê nessa noite? Enquanto Pedro estava preso, enquanto
Pedro estava preso, a igreja orava. Agora a igreja começou a orar com outra intensidade. Tiago é morto. Aqui não está escrito em nenhuma linha disso que a igreja parou para murmurar ou reclamar. Sabe o que eles fizeram? Intensificaram a oração. E eu tenho certeza que eles oraram por Tiago. Só que agora Pedro não era qualquer pessoa. Pedro era um dos principais da igreja, com uma referência terrível dentro da igreja primitiva. O que eu quero ensinar para a igreja nessa noite é que Deus, Ele é fiel e Ele sabe a minha e a tua estrutura. E a palavra que Ele liberou sobre a nossa vida, sobre a nossa história para cumprimento dela. Então não murmure do teu vale, não murmure da situação adversa que está contra a tua vida, os problemas que veio para te cercar. Eu quero declarar nessa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que ainda que tudo esteja fechado, ainda que tudo esteja escuro, ainda que tudo esteja cercado sem saída, Ele permanece o mesmo. E quando há uma igreja que ora, quando há uma igreja que persevera, quando há uma igreja que se inclina, quando há uma igreja que teme, quando há uma igreja temente, quando há uma igreja que ainda confia, quando há uma igreja que declara que Ele é, quando há uma igreja que confia em seus planos, quando há uma igreja que não confia no seu braço, quando há uma igreja que adora, Ele entra no cenário. Ele entra no cenário. E Ele vai entrar no cenário nessa noite. Nós não estamos reunidos nessa noite, neste lugar, apenas para cumprir. Talvez você veja para cumprir uma tabela. Mas Jesus, Ele não espera isso de mim e de você. Isso que o bispo falou foi muito sério. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, eu sou da época que o envelope era único na igreja. Quem é dessa época? Que você preenchia o seu dízimo ou a sua oferta e você entregava e o tesoureiro te devolvia na hora do culto e você levava para casa. Quem é dessa época? E aí era preenchido os 31 dias do mês. No final estava lá preenchido, você recebia um novo. A tecnologia, ela é muito boa, mas ela veio para tirar muita essência de nossas vidas. Mas é só um papel. Entenda uma coisa, você sabia, o meu pastor, um dos primeiros pastores, me ensinou algo, que quando você pega o teu envelope e você escreve o teu nome com o dízimo que você está dando, você está decretando para o mundo espiritual: Satanás, você não pode roubar aquilo que é meu, porque eu sou fiel ao Senhor. E está escrito, por escrito e documentado. Lá atrás, no período da igreja, tudo isso, e eu já fiz parte de área interna da igreja, nada desses envelopes poderia ser descartado ou queimado, porque é documento para a igreja, para caso alguma situação, só para você ver a seriedade que é. Documento do quê, pastora? Como que a igreja é mantida? Dízimo e oferta, tem como provar. Você está entendendo? Você está entendendo que a igreja ela orava, mas o que tem a ver o envelope? As pequenas coisas vai sendo tirada. E Deus está dizendo, é nas pequenas coisas que eu me manifesto. E aquilo que tem importância não pode ser perdido. O que tem a ver com a palavra e a campanha? Que na oração Ele vai nos sinalizar os pequenos detalhes. Na oração Ele vai sinalizar aquilo que é necessário. Na oração Ele vai mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Quando nós lemos aqui a palavra e nós vamos correr em nome de Jesus, que Herodes olha para aquela situação e ele vê que cai na graça dos judeus, ele projeta a morte de Pedro. E ele vai projetar depois da Páscoa. E ele vai prender Pedro, ele vai prender o Pedro, o líder da igreja. E entenda uma coisa, ele falou: agora eu quero cabeça. Eu quero agora aquele que tem autoridade. Entenda uma coisa, essa prisão de Pedro, se eu não me engano e falho a memória, é a terceira prisão. E nas 3, Deus o libertou de forma extraordinária. Eu vou falar de novo para você. Herodes estava acostumado de ver, prender e Deus libertar. Ele estava acostumado de fazer seus intentos e ver Deus entrando com livramento. Estava acostumado a ver a igreja multiplicar.
ver Deus manifestar a sua glória. E aquele povo indo cada vez mais para a morte, declarando que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Agora Herodes premedita e conspira. Ele vai falar assim: não, nós precisamos prender esse homem. E nós precisamos colocar 16 soldados ao lado dele. Porque ele é muito perigoso. Porque a gente prende e ele sai da cadeia. Não sabemos como. Mas agora a gente vai colocar ele em uma alta detenção. Mais ou menos assim falando. Talvez nem no nosso país tem uma cadeia assim. Para uma única pessoa. 16 soldados. Mas entenda uma coisa nessa noite. E eu vim aqui para profetizar. Da mesma forma que você veio para receber. Quando Pedro é depositado dentro daquela cadeia. Com a conspiração de Herodes para matá-lo. Depois da Páscoa. Deus está no seu trono. Jesus à sua direita. E a palavra precisava prevalecer. Permanecer e continuar. Eu quero liberar aqui uma palavra debaixo desse texto. Deus conhece os planos do nosso inimigo. Deus conhece a armadilha do meu e do teu inimigo. Deus conhece a conspiração do nosso inimigo. Você acha que Deus não está vendo? Porque nós temos a mania de dizer assim: Deus, o Senhor não está vendo isso. Ele está vendo. Mas existem algumas situações na minha e na tua vida que Ele vai permitir eu e você chegar no nosso limite. Quem aqui disse para Deus essa semana: eu estou no meu limite? Tem coragem de levantar a mão? Aleluia. 3 pessoas. 4, 5. Tem? Eu sei que tem mais gente. O Senhor está dizendo: é aí que Ele entra. É quando eu e você falamos assim: chegou no meu limite. A tampa da chaleira voou. Não dá mais, não tem saída. Mas o Senhor está dizendo aqui para mim e para você: quando eu e você ora, quando eu e você clama, o Deus que sabe do plano do inimigo, Ele vai estourar cativeiro, cadeado, cadeia, arapuca, armadilha, conspiração, projeto, premeditação. E o Senhor está dizendo: aquele que tem uma palavra, aquele que descansa na minha palavra, dorme. Fala para o teu irmão, e é para mim, fala: você precisa confiar mais. Você precisa dormir, descansando no Deus que cuida do teu amanhã. Fala para o teu irmão que vocês estão quase dormindo, sangue e fogo. Fala assim, ó: descansa no Deus que cuida de você. Fala no Deus que cuida da tua vida. Fala no Deus que cuida de você no teu amanhã. Deus vai cuidar do teu amanhã nessa noite. O Senhor está dizendo para mim e para você: o teu inimigo, ele pode até premeditar, arquitetar como arquitetou contra a vida de Pedro. Mas a palavra é clara: aquele que tem promessa descansa. Aquele que confia no Senhor da promessa descansa. Aquele que confia no Deus que escreve seus dias descansa. Aquele que está no controle da minha e da tua vida descansa. A palavra do Senhor vai nos dizer: oh, aleluia! Oh, Davi vai dizer assim, ó: eu deitei, dormi e levantei, porque o Senhor cuidou de mim, Amandagaçúbia. Adore ao Senhor Jesus. Ele vai falar: eu dormi, deitei, levantei, porque o Senhor me guarda. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que guarda a tua casa. É o Senhor que guarda teus filhos. O poder da oração. Quanto mais oração, mais bênção na mão. Quanto mais você orar, mais Deus vai bradar. Quanto você mais orar, o céu vai descer e vai rasgar sobre a tua vida aquilo que o céu tem para manifestar nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, enquanto estava guardado, ele dormia. E aqui tem algumas vertentes, não vai dar tempo para falar sobre elas. Mas eu acho lindo que a palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava guardado. Como que ele estava guardado se ele estava preso? Fala para o teu irmão: não tenta entender Deus. Fala: Satanás projetou, mas é ele que vai ficar confundido.
Pedro estava guardado na prisão. Aleluia. Eu quero pedir para o Marcos e o Diego subir, por favor. Me ajuda aqui em nome de Jesus. Aleluia. Pedro estava guardado na prisão. Como que Deus vai guardar um homem preso? Quantas mães choram pelos seus filhos ir para uma casa de detenção? Sim ou não? Sim ou não? Só que muitas das vezes Deus permite uma situação dessa, sabe por quê? Porque se ficar fora, morre. Ou morre pela overdose ou morre na mão do traficante. É ou não é? Tem muitos que lá dentro também fica crente, mas fica tão crente, mas tão crente. Tão crente. Aí Jesus fala assim, eu preciso firmar ele aqui dentro. Eu já conheci muitos. Quem já conheceu? Deus tem seus meios e modos de trabalhar. Não tenta entender Deus. Deus, mas eu estou nessa prisão dentro da minha família. Deus quer trabalhar na minha e na tua vida de uma forma especial. Deus, mas fulano, beltrano e cicrano. O Senhor está dizendo guardado, preservado. Você sabia que tem provação na nossa vida que é Deus nos guardando? Porque se Ele não te provar, tu não ora. Se Ele não te provar, você não busca. Se Ele não te provar, você não vem para a casa do Senhor. O propósito que nós abrimos dentro da igreja, Desperta Tabita. Muita gente não deu, porque não é a campanha da chave. E essa campanha agora de 31 dias está conectada com Desperta Tabita. Porque o Senhor não quer te dar uma casa, um carro, para você perder tua salvação na terra. Ele quer que você ore para você ter relacionamento, intimidade com Ele. E as bênçãos serão consequências. Porque se Ele voltar agora, você entra. E você não se perde pelas coisas materiais. Propósito. Porque dentro da política tem muita briga, porque faz campanha para ganhar voto. E Jesus está dizendo, eu quero vocês debaixo de um propósito. A igreja estava debaixo de um propósito. Mas é mais fácil ligar para a pastora Angelina e pedir oração. E eu não estou anulando o poder da oração da igreja. Eu faço isso, os grupos estão cheios de pedido de oração. Nós nos unimos para orar. Mas o Senhor está dizendo, eu quero trazer uma igreja preservada na intimidade que ora e busca a minha face sem interesse. Uma igreja que busca a minha face quando está na provação, quando está no deserto, quando está no vale, mas quando estiver na bonança, continua no mesmo lugar de adoração. A palavra do Senhor diz guardados, grita bem alto, fala guardado por Ele. Fala, a oração me preserva. Profetiza para esse crente, fala assim, a oração te preserva. Fala, é igual sal para preservar a carne. Fala assim, a oração te preserva. Posso te ensinar uma coisa aqui? Quando você não ora, você peca. Mas quando você ora, você deixa de pecar. Vou falar de novo que tu não entendeu. Quando você não ora, você peca. Porque a carne vai gritar aí. Mas quando você ora, você deixa de pecar. A oração te preserva. A oração te protege. A oração te leva e te aproxima do Pai. A oração traz o Pai para perto de você. Nagasúbia. Levanta a tua mão lá em cima. Levanta. O Senhor está dizendo, eu quero que você se mova pela palavra. Eu quero que você se movimenta pela palavra. A igreja orava continuamente. A igreja orava incessantemente. A igreja orava de tempo em tempo. E o Senhor está dizendo, se mova pela minha palavra. Se mova através da minha palavra. E a palavra dele está dizendo, eu conheço o teu inimigo. E eu sei o que ele projetou contra a tua vida. Mas nessa noite, a palavra é preservados pela oração, resguardados pela oração.
cobertos pela oração. Oh. Aleluia. Aí a palavra diz que a igreja fazia oração contínua. A igreja fazia o que, a igreja? E a Bíblia diz que quando Herodes estava perto, a Bíblia fala que para comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Ligado com quê? Ligado com quê? E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eu achei interessante aqui, porque o Senhor falou, se mova pela palavra. E eu achei muito profundo aqui que Pedro estava dormindo dentro da cadeia e ele estava acorrentado. É a palavra que diz. E diz assim, ligado com 2 cadeias. Sabe o que a gente fica esperando? Que Deus entre e estoura a nossa cadeia sem a gente fazer nada. Só que dentro desse texto aqui, a vida de Pedro vai me ensinar e te ensinar que para Deus estourar as cadeias que prende as minhas e as tuas mãos, os meus e os teus pés, precisa de algo bem bonitinho que a gente não quer fazer. Pergunta o quê? Atitude. Oração. Orar e agir. Atitude. Porque a palavra do Senhor vai dizer bem claro, ó, estava ligado com 2 cadeias e os guardas diante da porta guardavam. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz dentro da prisão. E veio um anjo do Senhor, sobreveio. Pedro está dormindo com as mãos ligadas por corrente. Estava ali, vamos falar, encarcerado de todas as formas. Estava ali cercado de todas as formas. E a palavra do Senhor diz que sobreveio o anjo do Senhor. Quando você vê aí o anjo do Senhor, é uma teofania. É a aparição de Deus através de um anjo de forma corpórea humana. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? E sobreveio dentro da cadeia a presença do anjo do Senhor e resplandeceu toda a cadeia. Porque enquanto a igreja ora, escuta isso aqui, a resposta de Deus não vai lá para a igreja que está orando, vai dentro da cadeia que Pedro está preso. A igreja, enquanto está orando aqui, vai lá na tua casa, vai lá no outro estado, vai lá no bairro, vai na parentela, vai no casamento, vai na empresa. É isso que o Senhor está dizendo aqui. A igreja estava reunida orando, mas o milagre acontece dentro da prisão. E o Senhor está dizendo, por que você está duvidando daquilo que você está orando? Comece a orar com fé e declarar que o Senhor está no controle da tua história. Quando o anjo sobreveio, é a palavra, e sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro ao lado, Pedro está acorrentado, está dormindo, e o anjo do Senhor, e ele está ligado por correntes, por cadeados, correntes. Só que aí o anjo do Senhor aparece, resplandece naquela prisão a glória do Senhor. E eu libero aqui uma palavra, enquanto você orar, Deus vai resplandecer a glória dele no coração de alguém, na casa de alguém que você está buscando e orando, no ambiente da tua família, no ambiente dos teus filhos, no teu relacionamento, na tua área sentimental, na tua área emocional, na tua área empresarial. O Senhor está dizendo, eu vou lá dentro e a minha luz vai clarear tudo aquilo que se tornou em trevas. Aleluia. Escuta uma coisa. O anjo vai tocar Pedro. O anjo vai fazer o quê? Resplandece a luz na prisão. E ele vai tocar Pedro do lado. E ele vai despertar Pedro. E a ordem é: levanta. Nessa noite o anjo do Senhor vai tocar em mim e você. Lembra que eu falei que esse propósito está conectado com Tabita? Porque Tabita estava morta. E a palavra diz: e o Senhor despertou-a.
O anjo do Senhor entrou na prisão de Pedro, na prisão de Herodes que Pedro estava, e tocou Pedro, e Pedro despertou. Toca na vida desse crente aí e fala: papai vai te despertar para a oração. Papai vai despertar você para este ambiente de busca. Papai vai despertar a chama do primeiro amor na tua vida e da busca. Lembra que eu falei que a gente quer receber tudo de Deus e achar que Ele deve fazer tudo e a gente não fazer nada? Lembra? Ah, Deus salva meu marido. Está jejuando? Está orando? Está fechando a boca? Deus transforma meu filho, minha filha. O que você está fazendo? Está sendo exemplo? Está sendo testemunho? Está chamando para vir para a igreja? Está tendo uma vida devocional? Não é o bispo que tem que fazer. Coitado do bispo. O bispo não morreu por tu, não. Quem morreu foi Jesus. O bispo ora, mas quem muda a história é o Espírito Santo, é Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que o anjo vai tocar Pedro. Quando toca Pedro, desperta ele. Primeira coisa, o Senhor está dizendo: eu vou tocar em você para te despertar. Porque eu preciso que você se mova através da minha palavra. E a palavra do Senhor diz que aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Oh, Nagasubi Comandarabandai. E aquele que pede recebe. Mas tem um segredo. Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, e vocês obedecer o que diz a Escritura, pode pedir que eu vou liberar. Pode pedir que eu vou liberar. Pode orar que eu vou conceder. Olha para o teu irmão e fala assim: está tudo condicionado. Tem um se. Fala para esse irmão, fala: tem um se. Se obedecer, se ouvir, se atentar, se render, se... É isso aí. Tem um se para tudo. Se me ouvires, se ouvir. Quando o anjo toca Pedro e desperta ele, ele vai dizer assim: ó, levanta. Porque dentro da cadeia Pedro precisava ter uma atitude. Precisava ter o quê? E a atitude de Pedro era o que ia quebrar todas as cadeias na mão dele. Eu vou falar de novo. A atitude de Pedro de se levantar ia romper as cadeias. Deus não poderia ter aparecido lá dentro através do seu anjo e arrebentado todas as cadeias, colocado os soldados tudo morto, quebrado, igual foi na história de Paulo, capítulo 16 de Atos. A palavra do Senhor diz que sobreveio um grande terremoto enquanto eles oraram. Enquanto eles oravam e cantavam hinos a Deus. Só que na prisão de Pedro, não. Deus vai entrar na sua supremacia e soberania de governo. Ele vai entrar, ele vai clarear, ele vai tocar, ele vai despertar. Mas levantar é com Pedro. Decidir estar de pé é com Pedro. Decidir estar de pé é com Pedro. Deus entra na cadeia. Deus entra no cenário inverso ou reverso. Eu não sei como você pode chamar a tua luta, no teu deserto, no teu vale, mas o Senhor está dizendo: a atitude que precisa ser tua, Ele não vai anular. Ele quer a igreja de pé, a igreja de pé, mas é de joelho dobrado clamando. Quando Pedro se levanta, as cadeias se rompem. Como que é o nome daquele? Algema, não é isso? Algema, não é isso? As algemas de Pedro não caiu quando o anjo entrou. Caiu quando ele se levantou. Olha para esse crente e fala: quando você se levantar naquilo que Deus quer que você se levante, você vai ver quantas cadeias vai cair por terra na tua vida. Fala: se posicione hoje. Levanta a tua mão lá em cima para eu terminar em nome de Jesus. O Senhor está dizendo para mim e para você: o anjo do Senhor vai entrar e mudar a tua história. Mas escuta algo que o Senhor manda te dizer nessa noite: cuidado com a voz que você está ouvindo. Por quê, pastora? Porque quando o anjo toca, fala assim, ó: levantou-se depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo,
Está no verso 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te. Qual é a voz que eu e você está ouvindo? Eu falei outro dia lá no outro prédio que eu ia ministrar. Ó, a segunda vez que eu vou falar. 4 tipos de vozes. Primeiro tem a voz de Deus. Depois tem a voz sua. Depois tem a voz do diabo. E depois tem a voz da multidão. Qual é a voz que você está ouvindo? Porque a que Pedro vai ouvir é a voz do anjo do Senhor. E disse-lhe o anjo: olha para o teu irmão, não é a voz do amigo. Não é a voz do vizinho. Não é a voz do arrumadinho, da arrumadinha. Não é a voz das emoções. Não é a voz da razão. Fala, é a voz do Senhor que você tem que ouvir. É a voz do Todo-Poderoso que você tem que ouvir. É a voz do papai que você tem que ouvir. É a voz dele. Pastora, mas tem pessoas que me dão conselhos que é para a vida. Glória a Deus, ouça. Porque Deus tem os seus que Ele usa na terra para aconselhar, direcionar e instruir. Mas tu já viu daquelas? Vou falar aqui da Ivone, minha irmã. No meu momento de guerra, ela fez, fica de pé, pastora Angelina. Ela me pegou e ela fez assim, ó. Ela e minha outra irmã. Olha para o espelho. Você é nova, bonita. E nosso pai nos educou para a gente ser independente. Viver na vida, não depender de ninguém. Olha como você está sofrendo. Foi ou não foi, Ivone? Pega meu microfone aqui. Fala assim, ó. Cria teu filho sozinha. Para de sofrer por este homem. Você é bonita. Deus, se tiver outro marido, te dá. Eu ouvi das duas. E eu não estou falando aqui para expor ela não, porque nós somos saradas acerca desse assunto. Porque na minha primeira separação, o bispo Adevaldo viajou com elas, com as cunhadas. Tá entendendo? Quando Jesus fez a obra na vida do bispo Adevaldo, elas que não estavam firmes na igreja, que eram um pé na igreja, um pé no mundo, era no culto e no churrasco com ele tomando vinho. Ele entrou dentro da casa delas e começou a virar as garrafas de vinho que ele tinha dado de presente. Só que naquele dia, é muito detalhe, né? Se eu tivesse ouvido, sou bonita mesmo, eu sou nova, vou criar meu filho sozinha, eu já trabalho, vou estudar, tenho uma profissão. Sabe o que a pastora fez? Grita o quê? Eu dei um murro na mesa, porque eu fui almoçar com elas. Eu não sirvo um Deus de barro e nem de pedra. Eu sirvo aquele que fez os céus e a terra. E é o mesmo que vai trabalhar na vida dele. Porque o Senhor falou para mim: ouça a minha voz. Ouça a minha voz. E fica com a minha palavra. E fica com a minha palavra. Se coloca de pé. Tem conselhos que é para te trazer para o altar, mas tem conselhos que é para te levar para longe do altar. Tem conselhos que é para você se fortalecer no altar do Senhor, mas tem conselhos que é para matar a tua alma. E eu quero liberar aqui sobre a igreja. A voz do Senhor é a que você precisa ouvir. E a voz do Senhor pode ser através do teu líder, pode ser através do teu pastor, pode ser através de um amigo que te ama e não vai falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Escuta aqui, ó. Amigo que fala o que você quer ouvir não é teu amigo, porque o amigo que ama confronta e vai mostrar o caminho que você deve seguir para você viver a bênção. Quando Deus fez a obra na vida do bispo, que ele entrou lá para jogar as coisas, minhas irmãs vieram me abraçar, choramos, pedindo perdão. Eu não tive a fé, porque a gente não aguentava ver mais o teu sofrimento. Mas que Deus gere através de você pessoas na oração que creiam no milagre. E quem diria, né, Ivone, ser pastoreada pelo bispo Adevaldo?
Jesus faz isso. Você está entendendo o que é que Deus faz? Olha para o teu irmão e fala: o poder da oração vai te dar discernimento à voz que você está ouvindo. Você está ouvindo a sua voz, a voz das tuas emoções, dizendo para largar tudo, parar, deixar. Ou você está ouvindo a voz do rabudo, dizendo que você é fracassado, fracassada, derrotado, derrotada. Ou você está ouvindo a voz da multidão. O Senhor está dizendo: ouça a voz do Senhor, porque o anjo do Senhor vai na frente, adiante de ti, e vai quebrar os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, vai dissipar todo o demônio e vai endireitar os caminhos tortuosos. Ele é o teu escudo, e o Senhor está dizendo: apenas ouça a minha voz. Ele vai dizer assim, ó: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe: lança nas tuas costas a capa. E saindo o seguia. E saindo o anjo, ó. Gente, eu queria estar lá. Um monte de soldado de Herodes, devia ser alta patente. Devia ser alta patente. E o anjo passando entre eles. Vem, Pedro. Vem, Pedro. E eles não viram nada. Eles não viram nada. Eu